Ele simplesmente pensou que estava levando sua chefe bebada para casa depois da festa da empresa, mas na manhã seguinte tudo mudou. Voce realmente achou que não descobriria. A voz fria de Victoria Reynolds cortou o silêncio do escritório enquanto ela segurava seu celular com uma foto comprometedora na tela. Homem como você na minha casa, se aproveitando de mim quando eu estava vulnerável. O homem de 34 anos, Marcus Williams, permaneceu sentado calmamente em sua mesa executiva, seus olhos fixos nela sem demonstrar surpresa. Pai solteiro de uma menina de 8 anos, ele trabalhava como analista senior na empresa há 5 anos, sempre impecável em seus relatórios e respeitoso com todos. Ele nunca imaginou que gesto de gentileza se transformaria em uma acusação que poderia destruir sua vida. Shra, Reynolds, a senhora estava extremamente embriagada ontem à noite. Eu apenas a levei para casa em segurança, como qualquer pessoa decente faria. Victoria riu com desdém, seus olhos azuis faiscando com uma frieza calculada. Ah, que conveniente. O funcionário prestativo se oferece para levar a chefe bebada para casa. E então, bem, todos nós sabemos o que homens como você fazem quando acham que ninguém está olhando. Insinuação era clara e venenosa. Marcus sentiu seu sangue ferver, mas manteve a compostura. Ele havia notado pequenos sinais de preconceito de Victoria ao longo dos anos. Comentários sutis sobre a sorte que ele tinha de trabalhar em uma empresa tão prestigiada, olhares condescendentes quando ele falava em reuniões, a maneira como ela sempre checava duplamente o trabalho dele enquanto aprovava relatórios medíocres de colegas brancos sem questionar. Tenho certeza de que há mal-entendido aqui, disse Marcus, sua voz controlada, mascarando a tempestade interior. Não há mal-entendido, você invadiu minha privacidade, me envergonho e agora vai pagar por isso. Victoria se inclinó para a frente. Estou considerando relatar isso como assédio sexual. E a sua palavra contra a minha, Marcus, em quem você acha que eles vão acreditar. O silêncio pairou no ar como uma ameaça palpável. Marcus observou o rosto da mulher que controlava seu destino profissional, notando como ela saboreava cada palavra, cada momento de poder sobre ele. Ela não fazia ideia de que ele havia gravado cada segundo da noite anterior. Desde o momento em que a encontrou chorando no banheiro da empresa até quando a deixou em casa, tomando o cuidado de documentar cada gesto respeitoso, e se eu lhe dissesse que tenho provas de que nada de impróprio aconteceu, Marcus perguntou suavemente. Victoria riu. Provas? Que tipo de prova homem na sua posição poderia ter contra alguém como eu? Marcus apenas sorriu, sorriso que continha anos de paciência, estratégia e uma inteligência que Victoria havia subestimado completamente. Ele sabia que este momento eventualmente chegaria. Pessoas como ela sempre revelavam sua verdadeira natureza quando se sentiam em total controle. Enquanto Victoria continuava a falar sobre consequências e demissões, Marcus pensava em sua filha esperando por ele em casa, na injustiça que ela enfrentava todos os dias e no plano que ele havia começado a formar muito antes dessa conversa. Se esta história de preconceito disfarçado de poder ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que Victoria não sabia era que Marcus havia passado anos documentando cada comentário, cada olhar desdenhoso, cada microagressão, e agora ele finalmente tinha o gatilho perfeito para expor a verdadeira face da executiva mais respeitada da empresa. Victoria não perdeu tempo em espalhar sua versão dos fatos. Na segunda-feira seguinte, Marcus chegou ao escritório para encontrar olhares estranhos, sussurros abafados e uma atmosfera fria que não existia na sexta-feira anterior. Ela havia plantado sementes venenosas de desconfiança com precisão cirúrgica. Marcus, precisamos conversar, disse Jennifer Doarage, aparecendo em seu cubículo antes mesmo que ele ligasse o computador. Houve uma coisa formal contra você. Enquanto caminhava pelo corredor, Marcus notou como seus colegas desviavam o olhar, como se ele estivesse carregando uma doença contagiosa. Victoria havia escolhido suas palavras com cuidado, nunca acusações diretas que pudessem ser facilmente refutadas, mas insinuações serias o suficiente para manchar sua reputação de forma irreversível. No escritório do RH, ele encontrou Victoria sentada como uma reina em seu trono, flanqueada por dois advogados de empresa. Seu sorriso era predatório, cheio da confiança de alguém que nunca havia perdido uma batalha corporativa. Sir Williams, Jennifer começou desconfortavelmente. Asra,
Reynolds alega que el señor se comportó de forma inapropiada cuando a levó para casa después da festa da empresa e la tem fotos comprometedoras que... ¿Qué fotos? Marcus interrumpió calmamente. Victoria deslizó su celular por la mesa, mostrando una foto de la deitada en su propia cama, ligeramente despenteada. Voce me coloco nesta posición vulnerable, Marcus, un joven sozinho con una mujer indefesa. Marcus olhó para a foto con interés clínico, interesante, e quando tiró esta foto, yo misma, cuando acordé y percibí o que había acontecido, Victoria respondió rápidamente. Ah, dice Marcus, fazendo uma anotação mental. Primeira mentira documentada. O que Victoria não sabia era que Marcus havia crescido no sistema de assistência social depois que sua mãe morreu quando ele tinha 12 anos. 5 anos em lares adotivos disfuncionais o ensinaram a documentar tudo, desconfiar da autoridade e sempre ter um plano de fuga. Mais tarde, servindo 4 anos no exército antes de usar seus benefícios para pagar a faculdade, ele aprendeu estratégia, paciência e a importância de conhecer seu inimigo a fundo antes de atacar. Agora, como pai solteiro de Maya, uma menina brilhante de 8 anos que era sua razão de viver, Marcus havia aperfeiçoado a arte de antecipar problemas e se proteger contra eles. Especialmente en ambientes corporativos onde homens negros eran frecuentemente os primeiros a serem sacrificados quando algo dava errado. Sir Williams, Jennifer continuó. O senhor entende a gravidade desta situação. Estamos falando de uma possível suspensão sem remuneração enquanto investigamos. Claro, Marcus respondeu. E suponho que a palavra da Sra. Reynolds seja considerada mais confiável do que a minha. Victoria se inclinó para a frente, seus olhos brilhando com malícia. Marcus, você é um bom funcionário, sempre foi, mas homens na sua situação às vezes se confundem sobre os limites apropriados quando está perto de mulheres bem-sucedidas. É compreensível, na verdade. A condescendência em sua voz era como tapa. Marcus sentiu aquela sensação familiar, a mesma que ele sentia quando assistentes sociais falavam sobre pessoas como ele, quando oficiais superiores no exército questionavam suas habilidades de liderança, quando professores universitários expressavam surpresa com suas notas altas. Situação, Marcus repetiu suavemente. Bem, você sabe, pai solteiro, vindo de onde você vem, trabalhando aqui por nossa boa vontade. Às vezes as linhas se confundem quando há diferenças significativas de status. O silêncio na sala era ensurdecedor. Jennifer parecia desconfortável, mas os advogados permaneceram impassíveis. Victoria, no entanto, estava claramente saboreando cada palavra, cada momento de humilhação que ela acreditava estar infligindo. Marcus pensou em Maya, que naquela manhã havia perguntado por que ele parecia preocupado. Papai, você está bem? Você sempre diz que as pessoas boas vencem no final. Ele havia sorrido e prometido que as pessoas boas sempre encontram caminho. Sra. Reynolds, Marcus disse finalmente, posso fazer uma pergunta? Na noite da festa, a senhora mencionou algo sobre sua ex-assistente, Sarah Chung. A senhora disse que ela havia tentado usar a carta racial quando foi demitida. Victoria enrijeceu ligeiramente. Isso não é relevante para esta discussão. Ah, mas eu acho que é porque Sarah veio a mim na semana passada. Ela está processando a empresa por discriminação racial. Aparentemente, ela tem algumas gravações muito interessantes de conversas que teve com a senhora. O rosto de Victoria perdeu um pouco da cor, mas ela se recuperou rapidamente. Sarah é uma funcionária insatisfeita inventando histórias. Ninguém vai acreditar nela. Marcus sorriu novamente aquele mesmo sorriso que continha anos de preparação cuidadosa. A senhora pode ter razão, Sra. Reynolds. Afinal, como acreditaria na palavra de uma mulher asiática contra uma respeitada executiva branca como a senhora? A ironia não passou despercebida. Victoria percebeu tarde demais que havia caído em uma armadilha verbal, usando o mesmo argumento que agora estava sendo virado contra ela. O que você está insinuando? Perguntou Jennifer. Marcus se levantou calmamente. Não estou insinuando nada. Estou apenas observando que é interessante como certas pessoas presumem que sua palavra vale mais do que a dos outros, com base em, bem, características que não deveriam importar em um ambiente profissional. Enquanto saía da sala, Marcus ouviu Victoria sussurrar furiosamente como os advogados. Ela não fazia ideia de que ele havia passado os últimos 2 anos documentando meticulosamente cada comentário questionável, cada microagressão, cada decisão discriminatória que ela pensava ser sutil demais para ser notada.
Cada palabra condescendente que ela acabara de pronunciar había sido grabada pelo aplicativo discreto en su celular. Cada expresión de superioridad había sido capturada, cada admisión implícita de preconceito agora estaba digitalmente preservada. O que Victoria también no sabía era que Marcus no era apenas un analista senior. Él tenía un mestrado en sistemas de información y había construido una red de contactos que incluía jornalistas investigativos, abogados de derechos civiles y activistas corporativos que vivían para por ejecutivos como ella. Mas acima de todo, Victoria había cometido o erro fatal de ameacar no apenas su empleo, mas su capacidad de sustentar Maya. Y cuando voce ameaca a filha de un homem que ya perdió todo una vez y se reconstruyó do zero, voce desperta una forca que no puede ser contida o controlada. Naquela tarde, en cuanto Victoria conmemoraba con seus advogados o que ella acreditaba ser una victoria fácil, Marcus estaba en casa ayudando Maya con o deber de matemática, planeando cuidadosamente cada movimiento en un juego que ella nem sequer sabía que había perdido no momento en que subestimó completamente a inteligencia y a preparação do homem que estaba tentando destruir. Victoria no perdió tiempo en consolidar su victoria. Na terça-feira, Marcus foi oficialmente suspenso sem remuneração por conduta inapropriada sob investigação. Na quarta-feira, ela circulou um memorando confidencial para outros executivos sobre ficar de olho em funcionários que podem exhibir comportamento questionável. Na quinta-feira, Marcus recebeu uma carta formal da empresa solicitando que ele não entrasse mais no prédio até novo aviso. O que Victoria no sabía era que Marcus había pasado los últimos 3 días no se lamentando, mas executando a primera fase de un plano que él vinha desenvolvendo a meses. Su primera ligação no fue para un advogado trabalhista común, mas para Amanda Rodrigues, una advogada de discriminação racial que había construido su carrera destruyendo ejecutivos que se achaban acima da ley. Marcus Williams, a voz de Amanda sou interesada cuando él se identificó. Sarah Chin me falou sobre voce. Ella dice que voce poderia ter informações valiosas sobre certas práticas na sua empresa. Eu tenho mais do que informações, Rodrigues, eu tenho provas. Durante a reunião no escritório de Amanda, Marcus abriu seu laptop e mostrou a ela arquivos meticulosamente organizados. Planilhas detalhadas mostravam como funcionários negros e latinos eram sistematicamente avaliados com notas de desempenho mais baixas, preteridos para promoções e tinham seu trabalho questionado com muito mais frequência do que seus colegas brancos que tinham desempenho pior. Impressionante, Amanda murmurou, examinando os dados. Quanto tempo você levou para compilar tudo isso? 2 anos e meio desde que notei o padrão. Marcus clicou em outra pasta, mas isso não é a melhor parte. O que apareceu na tela fez Amanda assobiar suavemente. Eram capturas de tela de conversas privadas do WhatsApp entre executivos, e-mails internos com comentários racistas disfarçados de preocupações culturais. E o mais devastador de tudo, uma gravação de áudio de 23 minutos de uma reunião executiva onde Victoria e outros discutiam abertamente como gerenciar a diversidade sem comprometer os padrões. Como você conseguiu acesso a isso? Amanda perguntou claramente impressionada. Marcus sorriu pela primeira vez em dias. Digamos apenas que quando você trabalha com ti por 5 anos antes de se tornar analista, você aprende algumas coisas úteis sobre sistemas corporativos. E quando você é consistentemente excluído de reuniões importantes, você encontra outras maneiras de se manter informado. Enquanto isso, Victoria estava em seu escritório comemorando com ligações para outras executivas, se gabando de como ela havia lidado com um funcionário problemático antes que ele se tornasse um problema maior para a empresa. Ela não fazia ideia de que cada palavra estava sendo documentada pelo sistema de monitoramento que Marcus havia discretamente instalado meses antes. O problema com pessoas como ele, Victoria disse ao telefone para Margaret Thompson, diretora de outra filial, é que eles não entendem os limites apropriados. Eles crescem pensando que merecem o mesmo tratamento que pessoas que realmente construíram algo na vida. Do outro lado da linha, Margaret riu. Pelo menos você resolveu isso antes que ele tentasse usar a carta racial. Esses casos podem se arrastar por anos. Exatamente, é por isso que agi rápido. Um homem negro solteiro contra uma mulher branca respeitada. Os tribunais podem estar mais sensíveis hoje em dia, mas a realidade é que a credibilidade ainda importa.
Marcus ouviu cada palavra através do sistema que ele havia montado, cada comentário automaticamente transcrito e marcado com a data e a hora. Victoria estava cavando sua própria cova e nem percebia. Naquela tarde, Amanda ligou com notícias. Marcus, tenho algo interesante. O Departamento de Justiça está investigando práticas discriminatórias em grandes corporações. Sua empresa está na lista de empresas sob escrutínio preliminar. Isso significa que suas evidências não vão apenas ajudar em um processo trabalhista, elas podem ser a peca que falta em uma investigação federal muito maior. Enquanto falava com Amanda, Marcus olhou pela janela de sua sala de estar, onde Maya estava fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. Ela havia perguntado por que o papai estava em casa durante a semana e ele havia explicado que estava resolvendo alguns problemas no trabalho. Tudo vai ficar bem, papai? Ela havia perguntado com aquela visão assustadora que as crianças às vezes têm. Sim, vai, querida. Às vezes as pessoas acham que podem ser mais como outras pessoas sem consequências. Mas a verdade sempre aparece no final. Maya havia sorrido e voltado para seus problemas de matemática, confiante na promessa de seu pai. Essa confiança era o que alimentava a determinação feroz de Marcus. Não era apenas sobre ele, era sobre criar um mundo onde sua filha nunca precisasse aceitar ser tratada como uma cidadã de segunda classe. Amanda, Marcus disse, voltando ao telefone, há mais uma coisa que eu preciso te mostrar. Ok. A gravação da minha conversa com a Victoria ontem. Toda a sua atuação sobre homens como eu e diferenças de status. Está tudo documentado, incluindo a parte em que ela admite que planejou essa situação desde o início. Amanda ficou em silêncio por um momento. Marcus, você entende o que isso significa? Significa que ela não está apenas cometendo discriminação. Ela está orquestrando uma conspiração para prejudicar um funcionário com base em preconceito racial. E ela foi estúpida o suficiente para admitir isso em fita. Exatamente, e isso transforma um caso de emprego de rotina em uma acusação criminal federal. Naquela noite, enquanto Marcus ajudava Maya como o dever de história sobre direitos civis, ela fez uma pergunta que o fez parar de respirar por um momento. Papai, por que algumas pessoas acham que são melhores que as outras apenas por causa da cor da pele? Marcus escolheu suas palavras com cuidado. Às vezes, Maya, as pessoas que nunca tiveram que lutar por nada acham que sua vida fácil significa que elas são especiais. Elas escutam que somos todos iguais. É o que a gente faz quando encontra pessoas assim. Marcus sorriu, pensando em Victoria comemorando uma vitória que em breve se transformaria em sua total ruína. A gente mostra a elas que estão erradas, com inteligência, com provas e sempre fazendo a coisa certa. O que Victoria também não sabia era que Marcus havia passado anos construindo uma rede de contatos que incluía jornalistas, investigativos, ativistas de direitos civis e até mesmo outros funcionários de empresas semelhantes que haviam sofrido discriminação. Sua suspensão havia liberado tempo para ativar essa rede de uma forma que ele nunca poderia ter feito enquanto trabalhava em tempo integral. Na sexta-feira, enquanto Victoria almoçava, no restaurante mais caro da cidade, comemorando com Margaret Thompson sua gestão eficiente de recursos humanos problemáticos, Marcus estava em uma videoconferência com representantes do Departamento de Justiça, apresentando evidências que transformariam a vida de Victoria em um pesadelo legal do qual ela nunca acordaria. Por um momento, quando Marcus desligou o computador após a reunião, ele se permitiu um sorriso de satisfação. Não era um sorriso de vingança, era o sorriso de um homem que finalmente havia encontrado o momento perfeito para deixar a justiça prevalecer. Um homem que havia aprendido que paciência e preparação valiam mais do que 1000 palavras raivosas, e que às vezes a melhor resposta para a injustiça é dar ao injusto corda suficiente para se enforcar. A segunda-feira começou normalmente para Victoria. Café Premium, reunião executiva às 9, almoço com investidores ao meio-dia. Ela estava revisando apresentações quando Jennifer do Rage apareceu em sua porta com uma expressão que Victoria nunca tinha visto antes, uma mistura de pânico e descrença. Victoria, temos um problema muito sério. O que foi agora? Marcus contratou algum advogado barato tentando causar problemas? Jennifer fechou a porta e se aproximou da mesa. O FBI está no prédio. Eles querem falar com você sobre práticas discriminatórias sistemáticas. O sangue de Victoria Gelo, do que você está falando. Há uma investigação federal em andamento. Aparentemente, alguém forneceu evidências extensas de discriminação racial na empresa. Conversas gravadas, e-mails internos,
dados do rei manipulados. Jennifer fez uma pausa, observando a cor sumir do rosto de Victoria. Se o nome está no centro de tudo. Naquele momento, a porta se abriu e dois agentes federais entraram, seguidos pelo CEO da empresa, Sr. Davidson, que parecia ter envelhecido 10 anos desde a manhã anterior. Reynolds, disse o agente principal mostrando-lhe seu distintivo, sou o agente especial Carter do Departamento de Justiça. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre suas práticas de Gestalt. Victoria tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam levemente. Claro, mas eu não entendo por que isso seria necessário. Começando por esta conversa, o agente tocou uma gravação de áudio em seu tablet. A voz de Victoria ecoou claramente pela sala. O problema com pessoas como ele é que eles não entendemos limites apropriados. Eles crescem pensando que merecem o mesmo tratamento que pessoas que realmente construíram algo na vida. O rosto de Victoria ficou pálido. Isso foi tirado de contexto. Eu estava falando sobre outro clipe de áudio começou a tocar. Homem negro solteiro contra uma mulher branca respeitada. Os tribunais podem estar mais sensíveis hoje em dia, mas a realidade é que a credibilidade ainda importa. O Sr. Davidson se levantou abruptamente. Victoria, pelo amor de Deus, me diga que você não disse isso. Mas o pior ainda estava por vir. O agente deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Estas são transcritos de suas conversas telefônicas dos últimos 6 meses, todas obtidas legalmente a través de uma ordem judicial baseada em uma coexa detalhada de discriminação sistemática. Victoria folheou os papéis com horror crescente. Cada comentário racista, cada decisão discriminatória, cada conversa onde ela revelava seus verdadeiros preconceitos estava ali, documentada com data, hora e contexto. Quem forneceu isso? O Sr. Marcus Williams, juntamente com evidências de que a senhora orquestrou uma falsa acusação contra ele baseada unicamente em preconceito racial. O agente mostrou-lhe mais documentos, incluindo registros do sistema de segurança que mostravam que a senhora mesma tirou aquela foto comprometedora em sua casa 3 horas depois que Marcus a deixou em segurança. A revelação atingiu Victoria como um raio. Marcus havia documentado tudo, cada movimento, cada conversa, cada momento da noite anterior. As câmeras de segurança de seu próprio prédio mostravam claramente o carimbo de data e hora das fotos que ela havia usado como prova. Além disso, o agente continuou, temos registros de que a senhora acessou ilegalmente o sistema do REIT para alterar as avaliações de desempenho de funcionários negros e latinos, diminuindo suas pontuações para justificar a negação de promoções. O Sr. Davidson se levantou, sua voz tremendo de raiva. Victoria, você comprometeu a empresa inteira, nossos contratos governamentais, nossa reputação, você arruinou tudo. Eu posso explicar. Não há explicação. O CEO se virou para os agentes. Ela está demitida, com efeito imediato. A empresa cooperará totalmente com a investigação.